Sabia que aparentemente não é mais feio aparecer o microfone na tela? Não é, nunca foi. Tô tão surpreso quanto vocês. Recentemente, a Warner Media, que é o conglomerado nascido a partir da aquisição da Warner e da Turner pela AT&T, lançou o serviço de streaming HBO Max. A ideia seria centralizar todo o conteúdo da empresa em um único lugar, para que Cartoon Network, Warner Bros, TCM, Hanna-Barbera, Crunchyroll e Rooster Teeth, entre mais diversos conteúdos, ficasse centralizada tudo sobre o mesmo teto. Tudo isso numa tentativa de retardar a iminente dominação mundial da Disney do mundo do entretenimento. Porém, além da deficiência notável de animações da DC, também me chamou a atenção a ausência de grande parte do catálogo do bloco de animação adulta Adult Swim. Não que eu esperasse que todo o bloco Adult Swim estivesse representado lá. Na verdade, o catálogo que eles têm até que é bom. Mas ao ver essa lista, eu me dei conta de uma coisa que eu venho ponderando recentemente e que a chegada da HBO me trouxe à tona. É impossível captar a experiência da Adult Swim, a essência do bloco, em um serviço de streaming. Porque o Adult Swim é muito mais do que só um bloco de desenhos adultos. Antes de falarmos sobre Adult Swim, temos que voltar ao começo do Cartoon Network. O canal originalmente foi criado em 1992 como depósito do catálogo das animações clássicas da Warner, MGM e Hanna-Barbera que o magnata televisivo Ted Turner havia comprado. Depois de 2 anos só passando reprises de desenhos de décadas atrás sem nenhum lucro para a emissora, eles precisavam de algum conteúdo novo, mas simplesmente não havia orçamento para uma produção do zero. Foi aí que o produtor Mike Lazo encontrou uma solução elegante. Ele usou justamente o arquivo que eles tinham da Hanna-Barbera e pegou o super-herói Space Ghost e reeditou e redublou o desenho para transformar o protagonista em um apresentador de talk show e os seus inimigos, Brak, Zorak e Moltar, na sua equipe de palco. E assim nasceu o Space Ghost de costa a costa. A animação ilimitada significava que o humor tinha que se dar em diálogos, mas esses diálogos eram um absurdo, com piadas aleatórias, e o próprio conceito de personagens de desenho entrevistando pessoas reais, que nem sempre entravam na brincadeira, resultava em muitos momentos de vergonha alheia, com pausas desconfortáveis e piadas que não iam a lugar nenhum, que acabou virando uma identidade do programa. Cidadão Slash, bem-vindo ao programa. Você vem da Terra, não é isso? É. Quantas nuvens há na Terra? Se você fosse paramédico, as pessoas já estariam mortas. Era barato e esquisito, mas tinha uma espontaneidade que dava um charme que não se via em outro lugar. Avançamos agora para o século XXI, quando o Cartoon Network já estava firmado com seus desenhos originais e já tinha conquistado toda uma geração do público jovem. Mas tinha um detalhe, os números de audiência indicavam que 1/3 do público da emissora era composto por adultos. Era óbvio que a mídia de animação cativava pessoas além do público infantil, então Mike Lazo pôs as mãos à obra para criar um conteúdo animado exclusivamente para os adultos. Eis que, em 2 de setembro de 2001, nasce a Adult Swim, um bloco televisivo de madrugadas composto exclusivamente de animações maduras, quase todas elas da equipe criativa de Costa a Costa. Eram elas o Show do Brak, Laboratório Submarino, Harvey o Advogado e Aquatim Esquadrão Força Total. Todos eles eram spin-offs de Costa a Costa e seguiam o mesmo estilo de humor surreal, animação extremamente limitada / reaproveitada de desenhos da Hanna-Barbera, e cada um tinha uma identidade distinta que não se achava em outro lugar na época. Isso sem contar as vinhetas sarcásticas de letreiro branco no fundo preto que passavam entre os comerciais, que até hoje são a marca registrada do canal. O bloco foi se expandindo, ganhando cada vez mais atrações. Desenhos como Rato Esponja, Irmãos Ventura, Metalocalipse, Frango Robô, dentre outros nos seus mais de 19 anos de existência. O bloco também deu espaço para animes mais adultos, tipo Cowboy Bebop, Ghost in the Shell Standalone Complex, Super Milk Chan, assim como live actions como Jimmy Eric e o Eric Andre Show. No Adult Swim, as equipes criativas eram encorajadas a ir contra as convenções, tomar ideias arriscadas, não se limitar ao tradicional, trazendo conteúdo que se distinguia da concorrência, desde que conseguisse manter tudo barato. Essa mentalidade de pensar fora da caixa também trouxe seus problemas, como a campanha de marketing do filme do Aquatim, em que eles espalharam painéis de LED com o formato dos Luanitos na cidade de Boston, que acabaram de alguma forma sendo confundidas por bombas
e acabou dando um BO imenso, mesmo que tenha partido de um erro completamente idiota. Em 2005, o bloco chega ao Brasil. Eu lembro o primeiro teaser que eu vi com a minha mãe, e era tipo a Cinderela, deitada na cama, aí vem o príncipe e beija ela, e continua beijando ela, e fica numa pegação contínua e desconfortável, principalmente se você tem a sua mãe do seu lado, e aparecia o letreiro, em breve, Adult Swim, e foi engraçado. Ele trouxe todas as animações dubladas, com a liberdade de falar os palavrões que eles bem entendessem, e com vinhetas personalizadas para o Brasil e América Latina. Também tinha um conteúdo nacional, o projeto Cartoon Network, que trazia versões animadas dos maiores cartunistas brasileiros. Era uma marca com potencial para se adaptar ao conteúdo daqui, mas até no Brasil Adult Swim se viu no centro de uma polêmica imbecil. Como eu já disse antes, a ideia de ver algo proibido só aumenta a mística e a curiosidade de uma criança para ver. Eu mesmo nos Estados Unidos, quando ia ver, parecia que estava entrando em outro mundo. É lógico que isso vai interessar crianças a ver. E eles de fato viram, e eles de fato se interessaram, e os pais deles de fato ficaram indignados da ideia de criança ver ou ouvir um palavrão na TV. Não demorou para as reclamações de pais indignados chegarem aos montes, o caso acabou chegando em Brasília e eles foram forçados a remover anúncios do bloco fora do horário do bloco e acabaram tendo cada vez menos espaço até que em 2008 o bloco inteiro foi migrado para o canal i7, que é um canal da Turner que não está em nenhuma operadora, não tem nenhum plano e efetivamente o bloco foi condenado à morte na América Latina. O bloco teria um breve retorno em 2014 na TBS, principalmente com reprise de animações clássicas, mas os horários foram cada vez mais se encurtando, até que o conteúdo ficou disperso e também presente apenas na TBS, o que acabou definhando e não achando um público. Até agora, porque desde maio de 2020 o Adult Swim retornou para um canal onde as pessoas de fato assistem. De segunda a quinta o público pode ver Rick e Morty, Final Space, Frango Robô e Aquatinha graciando as suas madrugadas. Eu não perdi um dia esse bloco desde que ele voltou e, especificamente para mim, é uma experiência muito esquisita voltar a ver animação adulta e ter memórias nostálgicas da infância. É uma coisa que eu nunca achei que eu ia voltar a ter, mas cá estamos. Mas ainda assim, alguma coisa parecia errada. Mesmo com o mesmo nome, mesmo com os mesmos desenhos, parecia incompleto. Seria porque é impossível comparar a realidade da minha vida adulta de agora com as experiências e memória afetiva que eu tenho do meu tempo de infância? Sim, mas tem uma coisa a mais. Porque, como eu disse no começo, o Adult Swim não são só desenhos adultos. O Adult Swim é uma experiência. O diferencial do Adult Swim sempre foi a identidade que ele criou para si mesmo. Desde o seu começo, o Adult Swim se diferenciou de tudo que tinha na TV a cabo na época. Num ambiente onde tudo aparentava certa classe, afinal era conteúdo exclusivo que você pagava para ter o privilégio de ver. O Adult Swim se destacava por ser completamente escrachado. As vinhetas eram sarcásticas, bizarras, zoavam o próprio público e a si mesmos. E era uma coisa barata, mas justamente essa sensação de guerrilha passava mais autenticidade do que qualquer outra emissora com dezenas de milhares de dólares de orçamento publicitário. Compare com a MTV, ou até mais especificamente com a MTV Brasil. Essa identidade, essa personalidade era tão importante quanto os desenhos em si, e é o que tornava o bloco mais do que só um monte de desenhos toscos. Você queria ver o bloco inteiro, era uma experiência, tinha toda uma personalidade que tornava o ato de assistir os seus desenhos toscos de madrugada um ritual, uma sensação de estar fazendo parte de um evento exclusivo. E isso, meus amigos, fidelizou toda uma geração de espectadores. A Adult Swim sempre soube engajar seu público como nenhuma outra emissora televisiva. Além de manter fóruns em plena atividade, eles também contavam com a participação do seu público. Eles faziam diversos festivais de piloto, onde o público poderia votar em qual deles seria desenvolvido e se tornar uma série inteira. A Adult Swim é o tipo de produtora que simplesmente expõe músicas de fãs na programação,
ou contrata artistas direto do Twitter ou Instagram. O que me lembra é que toda a trilha sonora desse episódio está sendo providenciada pelo meu amigo Igor Teodor. Vão ver as músicas dele no Bandcamp e no SoundCloud, o cara é muito talentoso e ele merece essa força. Falou? Falou. Depois de muito tempo usando músicas genéricas do arquivo de músicas da Warner, a Adult Swim ela teve a ideia de licenciar o catálogo de produtoras independentes de hip hop para pôr as músicas nas vinhetas. Isso resultou em diversas parcerias com artistas de hip hop da região de Atlanta e diversos músicos da região, o que levou eles a se tornarem uma gravadora. Alguns artistas de hip hop até deslancharam a carreira porque as músicas deles apareceram nas vinhetas do Adult Swim. E isso não se resume só à televisão, na verdade. O Adult Swim foi um dos que mais se adaptaram à realidade da internet. O site deles hospeda podcasts, músicas exclusivas, quadrinhos, jogos, streaming dos seus programas, maratonas comentadas dos programas e lives com os produtores. A minha favorita é o Development Meeting, em que eles veem projetos amadores de animação do seu público e dão dicas e conselhos. É o tipo de conteúdo que é meio que o melhor de dois mundos entre a realidade da TV e do YouTube, de mídia online. E eu acho que é aí que está o segredo do sucesso deles. Mas tudo isso só funciona por causa de uma coisa. O Adult Swim sabe cultivar seu público melhor do que ninguém. Isso porque a emissora... e eu esqueci que hoje a Adult Swim é uma emissora independente do Cartoon Network. Faz mais que programação. Ela faz curadoria. Um exemplo emblemático. O desenho Family Guy foi cancelado pela Fox após 3 temporadas em 2002. Depois do cancelamento, o Adult Swim comprou os direitos de retransmissão e manteve as reprises da série na grade. Com o tempo, o desenho se tornou a série com maior audiência do bloco, aumentando a busca por DVDs da série, que venderam tanto que a Fox decidiu trazer a série de volta. Com o Futurama foi a mesma coisa. A série teve mais audiência após o cancelamento do que quando estava no ar, o que convenceu a Comedy Central a revivê-la. Um dos grandes triunfos da história do Adult Swim foi o retorno do Toonami, um bloco dedicado a animes e desenhos de ação. Depois de 4 anos de ato, a Adult Swim incorporou o bloco e o fez prosperar, dando espaço até para desenhos que o Cartoon Network deu um péssimo tratamento, mudando constantemente os horários, deixando hiatos entre as estreias de novos episódios, que aliás os fãs tinham que ir atrás, porque os episódios nunca eram promovidos decentemente, tipo Thundercats, A Sombra do Batman e Titã Simbiônico. Falando em Genndy Tartakovsky, que mesmo tendo sido responsável por Laboratório de Dexter, Guerras Clônicas e os melhores episódios de Meninas Superpoderosas, parece até que a Adult Swim reconhece ele melhor do que o Cartoon Network. A emissora fazia diversas maratonas online de Samurai Jack e deram ao criador a chance de terminar sua obra com uma temporada final, sem as restrições do Cartoon Network e com mais liberdade criativa. E ano passado eles colaboraram novamente com uma minissérie animada, Primal, que está sendo elogiada ao extremo pela crítica. Essas produções que eu acabei de citar, nenhuma delas originalmente era uma aposta certeira ou era uma coisa que apelava para um grande público. Mas no Adult Swim todas elas conseguiram prosperar. Isso porque, diferente de emissoras que sabotam os próprios programas, jogam para horários inacessíveis que o público não consegue acompanhar e não promovem as séries decentemente, a Adult Swim sabe criar interesse do público, sabe vender um produto que inicialmente uma pessoa de marketing diria que não é vendável. Eles se esforçam para sempre se manter relevantes para além e muito antes de mídias sociais engraçadinhas. Quantas outras emissoras você consegue pensar que fazem AMVs da sua própria programação? Isso é uma coisa que se chama curadoria, que é entender o seu público tão bem que você sabe o que ele quer antes mesmo dele saber. E isso é uma coisa que nenhum serviço de streaming que determina seu conteúdo a partir de algoritmos, que lança 50 séries novas por ano, que nenhuma é capaz de superar Friends, é capaz de proporcionar. Então, por causa de uma emissora cuja filosofia valoriza a tomada de risco, a liberdade criativa para os criadores, a interação com o público e um controle severo de riscos, chegamos à conclusão que o Adult Swim é o melhor lugar para cartoons, porque eles fazem o que quer. Então cá estamos hoje com o que temos no bloco da Warner, e eu sei que é irrealista esperar que ele se torne a mesma coisa que é o original,
O original, ele nasceu e evoluiu a partir de um monte de circunstâncias que seria impossível de replicar aqui agora em 2020. Mas eu ainda acho que dá pra fazer alguma coisa no espírito do original, mesmo que não alcance as mesmas grandezas. Tem muito potencial para ser mais do que só 4 desenhos e vinhetas em pixel art. Eu acho uma tragédia, por exemplo, desenhos como a temporada 5 de Samurai Jack, Black Dynamite e Boondocks não tenham espaço no Brasil porque ninguém tem uma visão de explorar esse nicho. Tem um público que se atrai com esse conteúdo e eu acho que é um bloco desses que é a oportunidade perfeita para cultivá-lo. Agora que o streaming está, com razão, dominando o entretenimento, essa é a hora das mídias antigas apostarem no que eles têm de diferencial. Enquanto as plataformas de streaming jogam uma enxurrada de conteúdo que você tem que navegar um monte de lixo para achar algo aproveitável, por que não proporcionar uma experiência curada que engaja e interaja com o público que você só possa achar no seu canal? E, quiçá, ir para além do conteúdo americano, sei lá, chamar artistas brasileiros para fazer as vinhetas, ou por que não um conteúdo de fato produzido no Brasil? A TV Quase, por exemplo, tem tudo a ver com a proposta do Adult Swim. Então, um desenho ou uma série live action deles não estaria deslocado, pelo menos, lá. E como já sabemos que eles têm uma boa relação com o Cartoon Network... Enfim, o Adult Swim da Warner é um bom começo. Claro, eu tô ingrato porque eu acho que pode ser mais. Não, de forma alguma, eu gosto do jeito que ele tá. Eu tô romantizando e engrandecendo uma mídia obsoleta porque ela, por acaso, fez parte da minha infância e estava lá pra mim num momento traumático? Com certeza, mas eu não estaria falando tudo isso se eu não acreditasse no potencial que uma ideia dessas tem. Infelizmente, a TV a cabo tá com os dias contados, mas pra mim isso devia ser oportunidade de tomar cada vez mais riscos. E coisas mais estranhas já aconteceram. Se mídia física de filme agora tá voltando a vender, então por que não um bloco de animação adulta com interação do público e conteúdo personalizado? O Titanic tá afundando. A água tá batendo na bunda. O que fazer se não umas músicas da hora?